Isaías capítulo 62, versículo 6. Vamos ler o 6 e o 7. Amém? Na benção? Acompanhe aí comigo. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vós, os que invocais ao Senhor, não descanseis, nem estejais em silêncio, até que Ele restabeleça Jerusalém e ponha por louvor na terra. Amém? Podem sentar. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas. Em outras traduções, sobre os teus muros pus atalaias. Sobre os teus muros pus sentinelas, conforme a tradução. Mas eu quero estar meditando com os irmãos em cima dessa palavra. Aquilo que Deus tem para nós como igreja. Nós temos um chamado do Senhor especial. E eu quero transmitir para a igreja, principalmente nesses tempos, nesses dias em que nós estamos vivendo. E para começar, para a gente entender aqui essa palavra de Deus para nós hoje, aquilo que foi dito pelo profeta Isaías, né, lá atrás, no Antigo Testamento, mas nós sabemos que pode ser aplicado para as nossas vidas hoje, porque a palavra de Deus, ela é uma só. A palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, serve para nós, para toda a nossa vida, e vem sempre nos moldando e nos ensinando. Existe na teologia uma lei, a lei da dupla referência. É interessante nós entendermos isso, para que possamos trazer para nós essa palavra, trazer para a nossa realidade como igreja hoje. A lei da dupla referência. Essa lei da dupla referência diz o seguinte: coisas que foi dita para uma pessoa, para um determinado lugar, pela boca, pela palavra do Senhor, através de profetas, ou mesmo diretamente pelo Senhor, pode ser aplicado em outros tempos, em outras épocas, em outros momentos. Porque a palavra de Deus é sempre viva. Então essa é a palavra, essa é a lei que gera, é a lei que nos conduz dentro da teologia, quando nós estudamos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando nós começamos a entender a palavra viva do Senhor, durante toda a Bíblia, tudo aquilo que ela tem. Então, hoje é dia de estudo, nós vamos folhear um pouquinho aí, só para entender esse princípio de Deus. Vamos comigo em Gálatas. Vamos em Gálatas, lá na frente. Eu quero pegar uma palavra com os irmãos, no capítulo 4 de Gálatas. Amém? Capítulo 4, versículo 23. Para a gente começar a entender essa questão da lei da dupla referência. Aqui diz o seguinte, no capítulo 4, versículo 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Pois estas mulheres são duas alianças. Uma aliança é do Monte Sinai, gerando filho para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com os seus filhos. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui Paulo mostrando nessa carta aos Gálatas essa questão da referência dupla. Ele está falando a respeito de Jerusalém, fazendo uma comparação às duas alianças, a escrava Agar. Está falando, olha, essa cidade, Jerusalém, que vocês estão vendo aqui, ela simboliza a antiga aliança, aquilo que Deus fez lá atrás com Abraão e trouxe para a descendência. E agora continua no versículo 26. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é a mãe de todos nós. Pois está escrito, alegra-te, estéril, que não dá à luz, esforça-te e clama, tu que não está de parto, porque os filhos da abandonada são mais dos que ao que tem o marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Mas, como então o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Amém? Então ele está falando aqui
mostrando essa dupla referência, essa questão da lei que nós falamos aqui, da dupla referência. Está falando, olha, existe a Jerusalém aqui na terra, e existe a Jerusalém celestial. Existe a Jerusalém aqui, como vocês sabem, está lá, que foi selada lá no Monte Sinai, na Arábia, antiga Arábia, hoje para nós, né, o Monte Sinai está no Egito. Então existe essa referência, e existe também a Jerusalém celeste. E isso são todos nós, todos que pertencemos a essa aliança, que somos livres do Senhor, mas pertencemos. Então ele está mostrando aqui a questão da palavra Jerusalém, e Jerusalém então tipifica, mostra para nós a igreja. Amém, meus irmãos? Fala assim, Jerusalém tipifica a igreja. Por isso que fala a respeito da Jerusalém celeste, fala a respeito de muitas palavras, mesmo no Novo Testamento, e muitas coisas no Antigo Testamento remete, mesmo com promessas lá atrás, à igreja hoje. Então, principalmente quando nós vemos a questão da Jerusalém. Então, existe a igreja do Senhor, existe a Jerusalém celeste, existe aqueles que foram chamados, que foram agregados à promessa, que somos todos nós, a igreja viva do Senhor, na bênção. Então, esse é o princípio, o início para nós começarmos a entender aquilo que está em Isaías. Agora vamos voltar lá em Isaías, para nós estarmos alinhavando agora essa palavra do Senhor para nós. Então diz assim, versículo 6, Isaías 62, voltando lá. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias, ou pus guardas. Jamais se calarão, nem de dia, nem de noite. Vós, os que invocais ao Senhor, não descanseis, nem estejais em silêncio, até que restabeleça Jerusalém e ponha por louvor na terra. Amém? Eu quero dizer para os irmãos que essa palavra foi uma palavra dita pelo profeta Isaías a Jerusalém em decadência. A Jerusalém, na época, naquele período, que estava numa decadência terrível, que estava numa apostasia, que estava sendo enganada, que estava sendo ludibriada. Mas essa palavra também é para nós, a igreja, a Jerusalém atual. Na bênção, meu irmão. E eu quero trazer essa realidade para nós. A igreja, ela está muito contaminada. Os púlpitos estão muito contaminados. Está sendo ministrado e pregado muita coisa aí que, misericórdia. Nós vemos que há muito pecado no meio da igreja. Muitos aí estão pregando somente a questão de dinheiro, prosperidade financeira, coisas naturais. E o Senhor está falando hoje com a igreja, nós, igreja. E existe igreja. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Existe igreja. É promessa de Deus. Existe o corpo de Cristo. Existe o amor emanado dentro da igreja. Existe o mover do Senhor e o agir do Senhor na igreja. E aqui Deus, Ele começa a trazer essa promessa, essa palavra, e remete para nós hoje. Nós vemos a palavra do Senhor, o povo de Deus, fazendo rapidamente aqui uma retrospectiva. Saíram, Abraão fez aliança com o Senhor. Deus mesmo disse a Abraão, falou, olha, a sua descendência será escrava numa outra nação por 430 anos. Já quando fez aliança. E depois diz, vou tirá-los com braço forte. E tudo isso aconteceu. Ficaram escravos no Egito. O Senhor tirou-os com braço forte. Caminharam pelo deserto. Experimentaram o sobrenatural do Senhor. Entraram na terra da promessa. Entraram debaixo da promessa do Senhor. Venceram vários exércitos. Conquistaram as cidades. Conquistaram os lugares, tudo com o braço forte do Senhor. E depois da conquista, como foi dito pelo próprio Moisés, lá no último capítulo, na canção de Moisés, a profecia que ele fez um alerta que quando entrasse, ficassem atentos, porque poderiam sim cair na apostasia, no engano, cair na miscigenação com os povos daquela terra. E tudo aquilo que Moisés disse, tudo aquilo que falou, realmente nós vimos que foi acontecendo com o povo.
E eu quero dizer para vocês, para todos nós que estamos aqui, Deus tem uma palavra, tem promessa para nós como igreja. Deus tem nos levado com um braço forte. Amém, meus irmãos? Vocês estão acordados aí, gente? Em nome de Jesus. Deus tem feito maravilhas, tem feito nos conquistar muitas coisas, mas também foi dito, tanto pelos profetas do Antigo Testamento, alertando a cada um de nós, como para a igreja hoje. Vai comigo rapidinho agora, em 2 Timóteo, para a gente ver as palavras do Senhor ditas para nós, para entendermos a questão que o Senhor pede atalaias em cima dos muros. Nós vamos ver aqui uma promessa, uma palavra do Senhor, em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos acompanhando aqui, para nós entendermos. Capítulo 3 de 2 Timóteo. Acharam aí? Preste atenção aqui. Sabe, porém, isso, capítulo 3, versículo 1. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-se também desses. Agora vamos para o versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Amém? Então nós vemos aqui uma palavra de Paulo, essa epístola de Paulo, alertando aquilo que hoje em dia nós estamos vendo muito bem. Eu acho que vocês, se pararem aqui, não precisa raciocinar muito, para vermos tudo isso que está sendo narrado aqui, acontecendo no nosso meio, acontecendo no meio da igreja. As coisas estão sendo deturpadas. Então foi dito, foi falado. E da mesma maneira que o Senhor alertou o povo de Israel, quando entrasse na terra prometida, olha, permaneçam fiéis, tome cuidado, haverá problemas, haverá desvios, haverá condutas erradas. Da mesma maneira, o Senhor tem alertado a igreja. Amém, meus irmãos? Na história do povo de Israel, nós vemos também que o nosso Deus é Deus que move, que faz e que age, que está alerta e atento a todas as coisas. Nós vemos que quando Elias fugiu, depois de ter derrotado os profetas de Baal, foi até o Monte Sinai, entrou lá naquela caverna, e de repente começou a murmurar e clamar a Deus e pedir misericórdia do Senhor, falando: Senhor, só eu sobrei, só eu estou aqui, Senhor. E Deus vira para ele e fala assim: não, meu filho, não é só você. Ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Amém, meus irmãos? E eu quero dizer para vocês, Deus está falando a mesma coisa conosco. Porque muitas vezes nós estamos olhando os nossos problemas, a igreja está realmente contaminada. E eu quero dizer para vocês, eu tenho visto aí alguns pastores e eu concordo com eles. Deus vai dar balançada na figueira. Se prepara. Porque muita coisa aí daqueles que estão na mídia, aqueles que estão falando pataquada, aqueles que estão aí, é isso e aquilo em evidência, se não se retratarem com Deus, vão cair. Serão arrancados. Serão tirados. Há muita coisa que está sendo ministrada para o povo. E muitos de nós, hoje, estamos olhando muito para esses problemas da igreja e esquecemos que para Deus sempre há remanescentes. Amém? Fala assim: para Deus sempre há remanescentes. Amém, meus irmãos? Elias estava olhando com os olhos naturais, e o Senhor está nos levando a olhar com os olhos de Deus, porque a igreja do Senhor será e estará pronta, limpa, adornada, para preparar, esperando o seu noivo, e isso vai acontecer. Amém, meus irmãos? Nós temos que nos posicionar. Então, hoje,
Deus quer nos levar a uma mudança de situação. Assim como foi com Elias. Ele está falando conosco como igreja. Olha, ainda há remanescentes. Ainda há aí, porque eu não estou falando de denominações, meus irmãos. Eu estou falando de igreja, povo de Deus. Ainda há pessoas que ainda são crentes no Senhor. Ainda há pessoas que estão carentes e estão procurando e estão ouvindo de Deus. Ainda há pessoas que estão aí com o coração ardente no Senhor, não olhando somente querer fazer barganhas e negociações. Ainda há pessoas, ainda há povo de Deus que entende que pecado é pecado, que falha é falha. Amém, meus irmãos? Ainda há remanescentes de Deus. E os próprios apóstolos também, que mostraram aqui através dessa carta de Timóteo, também nos mostram. Vamos comigo rapidinho, carta de Romano, para nós entendermos isso. Eu quero pegar com vocês agora uma carta à igreja de Roma, capítulo 11. Então nós vemos que foi alertado. Nós vemos que foi alertado, assim como foi alertado pelos santos homens e profetas de Deus na antiga aliança, de que o povo havia de esquecer do Deus Salvador, e que se iriam enganados por doutrinas vãs. Da mesma maneira a igreja foi alertada. A igreja também nasceu da mesma maneira. Se nós fizermos também uma retrospectiva rápida aqui, Pentecostes, capítulo 2, o poder de Deus, o sobrenatural, o batismo com o Espírito Santo, a igreja saiu com um fervor tremendo. Sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Aqueles primeiros homens de Deus estavam ali no comando da igreja e realmente sabiam e experimentavam de Deus. De repente, no caminhar, foram deixando-se levar por pequenas coisas. Depois, um problema maior, onde a igreja se uniu ao Estado. Aí vem uma famosa era das trevas no meio da igreja. Depois disso começa uma reforma, encabeçada aí por vários homens, não somente um, que vários homens tendem a voltar à igreja, trazer o remanescente à palavra viva. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, no meu ponto de vista, a reforma começou em 1518 e continua até hoje. E olha só essa palavra de Romanos, no capítulo 11, versículo 5. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Aqui nós vemos já o Paulo, o Espírito Santo através de Paulo, nos mostrando como igreja. Ele está falando que, olha, se prepara, igreja, porque virão tempos difíceis, como nós lemos aqui em 2 Timóteo. Se prepara porque virão tempos em que vocês nem imaginam coisas, tudo isso que foi relatado e coisas que nós temos visto no meio da igreja hoje em dia. Mas aqui também ele diz, olha, há remanescente. Você crê nisso? Fala assim, há remanescente, fiéis ao Senhor. E essa é a palavra de Deus para nós. E agora quero que vocês entendam, aquela profecia dita pelo Senhor, aquela profecia dizendo, olha, eu coloco, eu quero, eu desejo, que atalaias em cima do muro. Vamos entender esse princípio, porque nós já vimos agora que a palavra de Deus, ela vai funcionando, a mesma de ontem é hoje, é a mesma palavra que sempre age, porque a palavra de Deus é viva, é uma só. Então vamos entender a questão de atalaias, a questão de vigias, a questão de soldados do Senhor. As cidades fortificadas tinham um muro alto, e em cada canto, em cada virada de muro, havia uma torre, e nessa torre, ali ficavam os atalaias, ficavam os guardas, e a função do guarda era, através de uma visão mais ampla, através de uma visão superior, através de uma visão acima daqueles que estavam no âmbito natural, era dar um alerta, um aviso, para qualquer coisa que fugiu ao natural. Amém, meus irmãos? Esse é o atalaia. Para que a cidade fechasse as portas, para que houvesse tempo daqueles que estavam para fora vir para dentro.
para que desse tempo do exército se preparar para a batalha. Ou seja, a hora que vê o inimigo, a hora que vê um alerta. Então um atalaia sempre vai estar alertando, falando, buzinando, tocando trombetas. Haviam sempre sinais. Nós vemos no livro de Levítico que Deus instituiu sinais de trombetas. Existe o alarido de guerra, existe o alarido de paz, existe o toque da trombeta para recolher, existe o toque da trombeta para uma santa convocação, existem vários toques de trombetas, aonde o atalaia, ele tinha missão, ele tinha que fazer, ele tinha que executar. Então o atalaia estava sempre atento, estava vendo. E nós então vamos agora entender o princípio de Deus para nós. Volta em Isaías 62, no versículo 6. Vamos estar trazendo para nós agora. Ó Jerusalém, sobre os teus muros os guarda. Quando nós falamos de muro, nós estamos falando de proteção. Amém, meus irmãos? Muros são proteção. Existe aí umas doutrinas também que está sendo pregado aí, que não precisa igreja, não precisa estar na igreja, não precisa nada da igreja, porque eu posso ficar assim. Meu irmão, na igreja, juntos, nós somos protegidos pelo Senhor. Não que Deus nos protege em qualquer lugar, sim, mas juntos é que mudam os valores. Ali Deus ordena a bênção e a unção para sempre. Como igreja, como corpo. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam juntos em união. Então, sempre há muros, proteção. E aqui olha só os detalhes da palavra. Ó Jerusalém, sobre os teus muros os guardas, jamais se calarão, nem de dia, nem de noite. Vós os que invocais ao Senhor. Invocais ao Senhor. E esse é o princípio que Deus quer trazer para nós. O problema em Jerusalém, nesse período, o problema em Israel estava tão grande, tão grave, em que eles não conseguiam, nem eles mesmos, se defender do inimigo. Então o Senhor dá aqui um alerta, e esse alerta é para nós, igreja do Senhor, hoje. O Senhor fala, olha, eu quero atalaias, mas não para chamar o povo, mas para alertar a Deus, que clamem ao Senhor. Fala assim, atalaias, que clamem ao Senhor. E é esse princípio que nós vamos hoje entender e tomar posse em nome de Jesus. A voz profética no meio da igreja, quando nós declaramos, quando nós clamamos, quando nós falamos, clamamos ao Senhor, Deus ouve, Ele vem dos altos céus. Você crê nisso, meu irmão? Olha que interessante, se nós pegarmos em Ezequiel, a palavra de Ezequiel, capítulo 37, acho que todos vocês conhecem. Quando o Senhor leva Ezequiel ao vale de ossos secos, e mostra, fala assim, Ezequiel, o que você vê? Fala, ossos secos. Aí o Senhor vira para Ezequiel e fala assim, você crê, Ezequiel, que eles podem tornar a ter vidas? E o Ezequiel vira ao Senhor, tu sabes, Senhor. Eu quero dizer para vocês, versão Maurício. Tá? Mesma coisa que falar assim, estou duvidando. Porque se tu sabes, Senhor, é claro, é uma coisa humana. Se fosse qualquer um de nós, chegasse aí na frente de um monte de ossos, falar, você crê que isso aqui pode ter vida? O que Deus fez? Olha o princípio de Deus que Ele quer trazer hoje para a igreja como atalaias. Deus podia dar um estalo de dedo, fazer com que de repente ossos com ossos começassem a bater, e de repente sobre aqueles ossos viessem ali nervos, sobre os nervos pele e assim por diante, como nós vemos o proceder do Senhor. Mas o que Deus fala para Ezequiel? Profetiza. Profetiza. Amém, meus irmãos? Fala. Declara. E assim começou a bater os ossos. Pastor, eu não estou entendendo. Eu quero dizer o seguinte, que Deus está esperando nós clamarmos. A ação de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus no meio da igreja, no nosso país,
e o agir de Deus, o sobrenatural que muitos de nós estamos aguardando, o mais de Deus, vidas mais a serem resgatadas, está dependendo de nós clamarmos. Amém? Eu não sei você, mas isso é uma coisa que sempre me incomodou. Não sei se você já pensou assim. Eu pensava muito desse jeito, sem entender no começo da minha conversão. Mas se Deus é todo poderoso, se Deus conhece e sabe todas as coisas, se Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, por que eu preciso pedir? Já parou para pensar, meu irmão? Se Deus é um Deus que tem no controle de tudo e de todas as coisas, por que eu preciso clamar? Por que eu preciso pedir? Por que Deus mostrou a Ezequiel falando a respeito da restauração de Israel, do povo de Deus, fazendo alusão àquele vale de ossos secos? Por que ele falou, profetiza, homem? Depois da palavra dita pelo profeta, aí o sobrenatural, porque é só sobrenatural de Deus fazer esqueletos secos voltar à vida e tornar um grande exército. Amém ou não? Por que precisa? Pastor, por que nós precisamos clamar? Por que a igreja tem que continuar ativa no seu posto de atalaia? Por que o Senhor diz através do profeta Isaías para nós, suba nos muros e clame a mim? Ele não é poderoso? É. Mas existe uma regra que nós precisamos colocar em prática. O Senhor Jesus mesmo falou, uma das parábolas, de que o Senhor da terra arrendou a terra, enquanto saiu durante um período. E eu quero que você entenda esse princípio de Deus para nossas vidas hoje. Arrendou, quando você arrenda uma terra, enquanto aquele contrato perdurar, quem está no comando daquela terra é quem arrendou. Então eu quero que você entenda, meu irmão, e nós vamos entender o porquê que o Senhor está pedindo para nós, como igreja, sermos atalaias. Lá no livro de Gênesis, o Senhor deu o comando da terra para o homem. Domine sobre tudo e sobre todas as coisas. Falou, aqui está a terra, criei, formei, está aqui. Criou o homem, colocou o homem e falou, domine sobre todas as coisas. Agora você está começando a entender, porque o Senhor é dono de tudo, porém a questão da parábola do arrendamento. Ele falou, olha, domine o homem sobre todas as coisas. Agora vai comigo rapidinho, Salmo 115. Vamos dar mais uma folhada aqui. Livro de Salmos, Salmo 115. Achou aí? Amém? Versículo 16. Salmo 115, versículo 16. Esse salmo para mim foi marcante na minha conversão, foi marcante no meu entendimento daquilo que Deus tem para a igreja como corpo de Cristo. Os céus são os céus do Senhor, a terra deu ele aos filhos dos homens. Marque aí na sua Bíblia. Os céus são os céus do Senhor, a terra deu ele aos filhos dos homens. Meu irmão, tem um princípio de Deus. Toda autoridade foi instituída por Deus e ele respeita, o Senhor é uma pessoa que respeita tudo que foi colocado. Então, meu irmão, eu quero dizer o seguinte, preste atenção num detalhe. A terra, tudo que está aqui, depende do homem. Deus move no sobrenatural, Ele está aqui para agir, por isso que Deus se fez homem na pessoa de Jesus e veio para nos salvar, porque o problema era do homem, e Ele precisou vir como homem para nos salvar. E o agir sobrenatural de Deus na igreja, no meio do povo, trazer de volta os remanescentes e fortalecer a igreja para estar adornada e preparada para a vinda do noivo, Ele só pode fazer se der legalidade. O homem tem que clamar. Eu vou dar um exemplo aqui clássico, fácil de nós entendermos. Eu não posso entrar na sua casa para te ajudar, porque a sua casa pertence a você. Amém? Agora, se você me pedir e me clamar, falar assim, pastor Maurício, estou precisando da sua ajuda, vem aqui em casa.
Aí eu vou falar, agora posso entrar e posso fazer. Porque aquele que entra sem ser convidado, aquele que entra sem ser chamado, é ladrão e salteador. Amém, meus irmãos? É aquele que veio para roubar, matar e destruir. E o Senhor diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E esse é o princípio. Salmo 115, 16, guarde na sua mente aí. Os céus são os céus do Senhor, a terra deu ele ao Filho dos homens. E é por isso que nós, como igreja, somos homens aqui na terra. A terra foi dada aos homens, e os homens têm poder de clamar o sobrenatural de Deus, para que ele possa agir. Por isso, quando nós precisamos, nós clamamos. E quando clamamos, ele vem e faz. Amém, meus irmãos? Agora entenda esse princípio. Não adianta você ficar deitadão em casa com o chinelo, ficar lá deitado, com o chinelo para cima, tal. Não, Deus sabe, Ele sabe. Mas Ele não pode agir se nós não clamarmos. É princípio. Até que o dono da seara volte e encerre o contrato do arrendamento, que nós sabemos que está próximo. Aí sim será estabelecido o reino milenar do Senhor. Mas enquanto isso, e só para você entender esse princípio, lá em Lucas capítulo 4, nós vemos a palavra do Senhor no momento da tentação no deserto. Uma das coisas que o diabo fez com Jesus, falou assim, olha, levou ele para um alto lugar. Está vendo todas essas terras, esses reinos? A mim foi entregue. Se você se prostrar, me adorar, eu te darei, porque para mim foi entregue. E eu dou a quem eu quiser. E está aqui o princípio. Porque o homem lá no Éden, quando ele falhou com Deus, deu legalidade a Satanás. Amém, meus irmãos? Você pode ver que Jesus falou, nunca ele falou assim naquele momento, falou assim, não é sua não, a terra é dos homens. Porque ele sabia que foi entregue para os homens. E os homens entregaram para Satanás. Mas nós continuamos na legalidade. Amém, meus irmãos? O homem fez uma barganha com o pecado, mas nós continuamos na legalidade. E é por isso que é bom entender. E é por isso que o Senhor está falou com Isaías, lá atrás, através de Isaías, essa palavra que é para nós hoje, igreja do Senhor. Olha, eu estou esperando os atalaias nos muros, que clamem a mim, que falem para mim, Senhor, estamos precisando, Senhor, socorre-nos, Senhor, vem em nosso auxílio, Senhor, cura a igreja, Senhor, limpa a igreja, Senhor, move na minha vida, na minha casa, na minha família. O Senhor está esperando atalaias, e atalaias falam, atalaias colocam a boca, atalaias gritam, atalaias colocam, não precisa gritar para o vizinho. Mas quando nós clamamos ao Senhor, Ele vem. Amém? Quer ver tem N exemplos na palavra. Mas quer ver alguns exemplos mais clássicos? Vão comigo rapidinho. Lá no livro de Êxodo, bem no início, capítulo 3. Olha só que interessante. Livro de Êxodo, capítulo 3. Vamos pegar aqui do versículo 6 ao 9. Fala assim comigo, quando o povo clama, Deus responde. Amém, meu irmão? Capítulo 3, versículo 6. Disse mais, é Deus falando aqui com Moisés. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor, de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e trazê-los para fazer subir para a terra, uma terra boa, espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Amém, meus irmãos? Que fez a mão de Deus mover? O clamor do povo. Vocês estão acordados? Eu vou perguntar de novo. O que fez a mão de Deus mover? Quando o povo começou a clamar no Egito. Aí Deus começou a mover. Não que Deus estava inerte, não que Ele é ruim.
É que ele sabe, ele respeita. Ele falou, estou vendo o povo lá. Eu sei que eles estão escravos. Estão fazendo pirâmide, estão amassando barro, estão carregando pedra. Mas eu não posso fazer nada. Porque se eles não clamarem, eu não posso ir. Está entendendo, meu irmão? Amém? Eu queria mais uma palavra, rapidinho, só para a gente entender esse princípio de Deus. Vamos em Juízes. Juízes comigo. Nós sabemos que Deus instituiu juízes, né? Para agir no meio do povo. Capítulo 2, bem no começo. Deixa eu pegar aqui. Juízes, capítulo 2, uma palavra também conhecida nossa. Versículo 18. Juízes 2, 18. Acharam aí? Vocês estão acordados? Oh, glória. Gente, está repreendido esse espírito de opressão na vida de vocês, em nome de Jesus. Será que nós temos que levantar, fazer um exercício, chamar aqui o Erlon? Capítulo 2, versículo 18. Quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era como o juiz, e os livrara das mãos dos seus inimigos. Todos os dias desse juiz, pois o Senhor se arrependia em razão do seu gemido, por causa dos que apertavam e oprimiam. Deus agia através dos juízes, quando o povo clamava, gemia. Amém, meus irmãos? A hora que o povo clamava, a hora que o povo gemia, a hora que o povo via atrás, aí Deus fazia. Vocês sabem, eu vou só citar, eu sei que já estudamos isso aqui em escola bíblica, tanto em Juízes como na época dos reis, era dente de serra. Um juiz bom, o outro caía. Um juiz bom, outro caía. E também em reis a mesma coisa. Um rei bom, o outro caía. Por quê? Porque clama ao Senhor, pede misericórdia, Deus haja, livre os inimigos. Aí entra no comodismo, aí as coisas vão caindo. E é o que está acontecendo na igreja no Brasil, porque a igreja evangélica no Brasil, alguns anos atrás, era uma igreja pequena, uma igreja que tinha que clamar, e atrás, de repente foi conquistando, acomodou, achou tudo bom, agora está um monte de pataquada aí, e achando tudo maravilha. Tome cuidado. Mas eu quero dizer, ainda há remanescente. Amém? Nunca o inimigo extinguiu o povo de Deus e não vai ser agora. Mas nós temos a função de clamar. E não pensa você, eu estou garantido, então vou ficar quietinho, vou clamar. Porque o inimigo é esperto e anda ao derredor, procurando quem possa tragar. Mais uma palavra rapidinho, profeta Joel. Um pouquinho mais à frente. Essa palavra, beleza. Palavra de Deus. Gente, não tem crente que não conheça. Joel, capítulo 2, versículo 28. Eu acho que não tem crente que não conheça. Tem gente que tem essa palavra pregada na geladeira, em todo lugar. Louvado seja Deus por isso. Mas vamos entender aqui também esse princípio de Deus. Joel, capítulo 2, versículo 28. E aqui nós vemos claramente a lei da dupla referência. Amém, meus irmãos? Uma palavra que foi dita lá para o profeta Joel, lá na antiga aliança, e que se aplica nitidamente na igreja hoje. Olha só que interessante. Joel 2, 28. E depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visão. E aqui ele continua. Amém? Essa palavra foi dita depois do Pentecostes, a citação. Bênção. Pastor, que maravilha. E muitas vezes nós olhamos só uma parte da palavra. Muitas vezes nós pegamos só um pedaço. Olha que interessante, olha os detalhes da palavra. Olha esse versículo 28, a parte A, o começo. E depois o que, igreja? Essa parte ninguém para pensar, né? E depois eu derramarei do meu espírito. Bom, para lá. Se ele está falando que é depois, ele está esperando algo antes. Na bênção. Depois do quê? Aí, capítulo 2 mesmo. Vamos comigo no versículo 12. Presta atenção. Pega aí sua Bíblia, no versículo 12. Na bênção. Aproveite para folhear a Bíblia, aí você acorda. Amém? Eu vou começar. Eu acho que eu vou trazer aqui umas espingardinhas daquelas de... Sabe aquele negócio? Da chumbinha meio perigoso, né? Aquelas que jogam uma bola que daí, pof, estoura lá.
A hora que o camarada estiver pescando muito, eu vou pum! Aí no meio da testa fica vermelho, azul, verde. Vocês estão acordados aí, gente? Que maravilha! Capítulo 2 de Joel, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor, e não se arrepende do mal. Amém? E se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai o ancião, agregai os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a sua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele, porque diriam os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor teve zelo da sua terra e compadeceu do seu povo. Amém? E depois vai lendo em casa aqui, meu irmão. Deus pega e o povo proclamar uma assembléia solene, juntar a congregação, juntar a igreja. Igreja! Igreja que estão falando aí que não existe. Igreja! Povo de Deus! Assembléia solene. Amém, meus irmãos? Que estão falando que não existe, que não tem amor, que isso, que aquilo. Meu irmão, igreja! Povo de Deus! Engraçado que lá na frente vale assim a palavra de Deus. Lá na frente vale o derramar do Espírito, em que jovens profetizarão, velhos terão visão e etc. Ali vale, mas na hora da convocação da Assembleia Solene, Deus está falando: junte as crianças que mamam. Ai, pastor, eu tenho que trazer o meu menininho que mama. Traz! Ai, pastor, e aqueles, todos tragam. Nem aqueles que casaram. Sai da lua de mel, para a lua de mel. Sai o noivo da sua recâmara, sai a noiva do seu tálamo. É hora de clamarmos ao Senhor. É hora de igreja estar agindo como atalaias, clamando ao Senhor. Aí depois vem a bênção do Senhor, vem o agir sobrenatural do Senhor. E nós estamos achando que a coisa é diferente. Estamos achando que isso não existe, isso não tem mais, isso não está mais, isso não precisa. E vem aqui, papapá. A palavra de Deus continua a mesma. Amém? Fala assim: o Senhor espera atalaias sobre o muro de Jerusalém. Jerusalém é igreja, muro, proteção. Amém, meus irmãos? O Senhor ainda espera, o Senhor ainda tem ali, olha, estou querendo mexer, estou querendo agir. Ainda há remanescente de povo de Deus, mesmo que você, às vezes que está aqui essa noite, que teve traumas numa igreja, não sei aonde, que teve decepções. Meu irmão, quer dizer o seguinte: maldito o homem que confia em outro homem. Teremos sim traumas, teremos sim decepções, mas o nosso Deus, o nosso Redentor vive. E Ele está disposto a agir, fazer. Ele está pronto para agir, fazer da mesma maneira, desde que nós venhamos a clamar como igreja, como corpo de Cristo. Não dividir, não desfacelar, é juntar e clamar em uma só voz. O Senhor falou: olha, derramarei do meu Espírito quando vocês fizerem isso. Olha só, juntem todos, toquem as trombetas. Os sacerdotes, prestem atenção, os sacerdotes, os ministros do Senhor. Saia do alpendre, você que está entre o alpendre e a palavra do Senhor. Hoje em dia há muito ministro. Deus me incomodou essa noite, essa madrugada. Depois eu vou preparar uma palavra e estarei trazendo para a igreja. Existem ministros de Deus, mas poucos são os anjos do Senhor. Presta atenção nisso. Tem muitos ministros aí que falam da palavra, mas poucos são os anjos do Senhor.
Paulo diz na sua carta aos Coríntios que ele agradece de recebê-lo como anjo do Senhor. A palavra anjo, não estou falando de anjo, seres espirituais. A palavra anjo em hebraico quer dizer mensageiro. E tem poucos que são mensageiros do Senhor. Tem muitos ministros, mas poucos são anjos do Senhor. E é por isso que no livro do Apocalipse o Senhor disse, quando escreveu as cartas às igrejas, ao anjo da igreja de Éfeso, diz isso. Ao anjo da igreja de Esmirna, diz isso. E eu quero dizer, meu irmão, nós precisamos entender. Toma cuidado com o que está aí por aí afora. Porque tem muito aí falando coisa em nome do Senhor. Mas poucos são anjos do Senhor. Porque para ser anjo do Senhor, você muitas vezes vai ser apedrejado. Porque incomoda. A verdade incomoda. A verdade incomoda para libertar. A verdade incomoda porque vidas que ouvirem da verdade, está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos. E é por isso que muitos que são anjos do Senhor incomodam. Trazer a palavra e a verdade incomoda. E muitos querem fugir disso. E é sair muita coisa. Não, vou ficar em casa. Eu vou ouvir isso, vou ouvir aquilo. Porque incomoda. Fala comigo novamente. O Senhor espera atalaias na sua igreja. Amém, meus irmãos? E sempre foi assim. Volta um pouquinho em Isaías. Nós estávamos no capítulo 62. Vamos agora um pouquinho mais atrás. Deixa eu achar aqui, capítulo 43. Isaías 43. Versículo 26. Amém? Isaías 43, 26. Olha só. Tá? Procura lembrar-me. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Aqui Deus falando com Isaías. E novamente mais um alerta de Deus para nós. Procura lembrar-me. Isso aqui, meu irmão, quero dizer para você o seguinte. Antropoformismo. Uma palavra meio complicada, mas eu quero dizer uma coisa. Muitas vezes, Deus usa desse artifício para nós que somos humanos. Deus não esquece. Para que tem que lembrar Deus? Deus não esquece de nada, meu irmão. Deus esquece? Não. Então isso chama-se uma alegoria que Deus usa para nos alertar. Procura lembrar-me. Deus está falando, olha, clame para mim, para que eu entre junto com você em juízo. Para que eu vá junto com você e te defenda. Fale comigo. Está falando com Isaías e fala conosco hoje, igreja. O Senhor novamente nos alertando. Olha, eu preciso de atalaias. Então isso aqui é trazer para uma coisa natural do homem. Não que ele esqueça, Deus não esquece. Deus não se arrepende. E nós vemos muitas vezes em palavras aí, ministrações, mas Deus se arrependeu do mal que iria fazer. Não, isso é antropoformismo. É trazer com uma realidade do homem aquilo que é de Deus. Porque muitas coisas de Deus não cabem a nós como homens, para que nós possamos entender. Ele faz e usa desse artifício. E Ele está falando para nós, não que Ele esqueceu de nos abençoar, de maneira alguma. Ele está simplesmente falando, olha, me dê a legalidade que eu vou junto com você. Clame, peça, que aí eu posso entrar. Amém, meus irmãos? Deus sempre respondeu àqueles que clamam. Fala assim, Deus sempre responde àqueles que clamam. Deuteronômio, rapidinho, quer ver só um interessante? Já estou quase encerrando, mas é interessante. Lembrei de uma palavra aqui. Usei esses dias atrás. Deuteronômio, capítulo 9. Deixa eu achar aqui. Deuteronômio, capítulo 9. Aquela passagem, quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber de Deus as ordens, as ordenanças e a lei. E o povo lá embaixo começou a desviar e fez um bezerro de ouro. Aí ele desce, fica desesperado, e de repente, olha aqui, o que é clamar, meu filho. Deuteronômio capítulo 9, versículo 26. Olha a oração daquele que clama. Olha a oração de um atalaia. Fala assim, a oração de um atalaia é baseado
Na palavra de Deus. É orar a palavra, meu irmão. Aí sim nós damos legalidade para Deus agir. Olha só. Capítulo 9, versículo 26. Orei ao Senhor dizendo: Senhor Deus, não destrua o teu povo, a tua herança, que resgatasses a tua grandeza, que tirasse do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atendes para a dureza desse povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, de onde nos tirasses, não diga: o Senhor não foi capaz de introduzi-los na terra que lhes tinha falado. Ele os odiava, e por isso os tirou daqui para matar no deserto. Olha a oração. Olha a oração de um atalaia. Apesar de Moisés ter perdido a paciência, apesar de ele ter quebrado, eu acho o máximo aquela passagem. Pegou o bezerro de ouro, quebrou, fez pó, botou na água e deu para aquele povo beber. Bebe, vocês querem isso? Então bebe. Daqui a pouco ele vira as costas, sobe ali na presença de Deus e fala: Senhor, tem misericórdia, não destrua esse povo, Senhor. Não, olha, eu sei que são coração duro, eu sei, Senhor, que são de dura serviço, eu sei, Senhor. Eu sei muito bem o que é esse Moisés. Eu sei. Porque tem dia que a gente sai daqui da igreja, né, querendo sumir, desaparecer. Aí de repente você fala assim: ai, Senhor, mas tem misericórdia desse povo, apesar de serem casca dura, né, tem misericórdia, Senhor. A carinha deles até que é boa. Até que, dá mais uma chance para nós tudo, porque eu estou nesse bolo. Olha o que é uma oração, meu irmão. Eu vou pegar uma outra palavra rapidinho, só para você ter uma ideia. Em Juízes, aquela palavra em que Sansão, ele foi concebido ali daquela maneira, nazireu, de promessa da sua mãe, ungido lá no ventre da sua mãe, com a promessa de libertar o povo como juiz, e ele resvalou, errou, olha, caiu na sem vergonhice, caiu na mulherada, fez tudo que era errado, mas olha o que é uma palavra de um atalaia, o que é orar a palavra e a promessa de Deus. Quando ele estava lá no templo de Dagon, ele falou: Senhor, pelo menos agora, tem misericórdia de mim. Senhor, o teu servo. Ali ele começou a lembrar. Amém, meus irmãos? Lembrar, Deus, a promessa que você fez com a minha mãe, o voto que ela fez lá no ventre, como eu fui criado, o que o Senhor já fez de vitórias através de mim. Pelo menos agora, Senhor, agora, Deus, tem misericórdia de mim. E disse que o poder do Altíssimo se apoderou dele, e mesmo cego, pediu para que eu levasse no centro do templo de Dagon, põe a mão de um lado, a mão do outro lado, e empurrou, e resultado, naquele dia, na sua morte, matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. Amém, meus irmãos? Fala assim: atalaias de Deus. E nós vemos as palavras: se pedimos, o Senhor responde. Amém? Cutuca o seu irmão, tá só, fala assim: se pedir, o Senhor responde. Mas se pedirmos segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. E é isso que Deus espera de nós. Então o Senhor vai fazer no sobrenatural. E o que Deus está esperando de nós é a nossa posição como filhos do Senhor. E o rei Ezequias? Gente, Elias chega lá para ele enfermo na cama. Eu acho que ele aguardando uma palavra do profeta, uma palavra de consolo, um sobrenatural. Fala assim: ó, Deus mandou te avisar, daqui tantos dias você vai morrer. Se prepare, tá bom? Pegou, virou as costas. Olha que virou as costas, gente. Olha, atalaia junto com choro, acho que não tem igual. Eu não sei se já passou por isso. É aquele momento assim que você derrama, aí chora. Gente, ele virou para a parede, diz a palavra, virou ali para o lado da parede e chorou, falou: Senhor, a promessa que o Senhor fez, eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, eu sei que não fiz conforme o Senhor queria. Senhor, mas tem misericórdia, o Senhor prometeu, o Senhor falou, o Senhor disse que eu seria ungido, Senhor, recebido a tua unção, Deus, meu pai chorou. Gente, molhou o lençol. Elias não tinha nem saído do palácio, Deus falou: volta. Ainda bem que era ele, né? Porque se fosse eu, o que é, Senhor? Vai lá, vou dar mais tantos anos de vida. Ah, não, você está brincando comigo. O que é isso? Vai lá, fala, agora vai ter que mudar. Não, isso é brincadeira.
Foi. Por quê? Clamor. Amém? Fala assim, clamor. Atalaias de Deus. Sobe ao alto e sublime trono de Deus. Amém, meus irmãos? E esse é o princípio que Deus quer nos ensinar. E é por isso que nessa palavra de Isaías ele diz, volta lá para encerrarmos, Isaías 62, versículo 6, parte B. Vós, os que invocais ao Senhor, não descanseis. Amém? Quantas vezes eu tenho que pedir, meu irmão? Quantas vezes for preciso. Não descanse. Continue a clamar. Continue a pedir. Porque Deus vai fazer. Na hora e no tempo dele. Amém? Pessoal do louvor, pode subir. Em nome de Jesus. É interessante que nós precisamos entender. O atalaia, duas coisas que ele precisa. Fala assim, clamar a Deus e não descansar. Amém, meu irmão? Essa segunda parte já ficou mais difícil falar, né? Às vezes a gente vê pessoa, pastor, a oração de sexta-feira, sempre ora pelas mesmas coisas. Vamos orar. Ah, mas tem que orar por missões. Vamos orar por missões. Ah, vamos orar. Faz 15 anos que a gente ora. Ora por isso, ora para os ministérios, ora por isso, ora por aquilo. Vamos continuar. Você está aqui, porque nós temos orado. Amém? Fica em pé, em nome de Jesus. Aqueles que são atalaias do Senhor, Deus capacita. Você crê? Eu sei que o inimigo vai fazer de tudo. O inimigo vai fazer de tudo para que você canse, para que você desista. Mas nós continuaremos a clamar e a pedir para o Senhor. E Deus ouvirá dos altos céus. Você crê, meu irmão? Em nome de Jesus.